Muito bem, vamos lá, queridos. Abramos nossas Bíblias em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. O tema do sermão hoje é muito curto, uma pergunta pequena, que no primeiro momento a resposta parece ser muito fácil, mas no discorrer da minha fala os irmãos irão descobrir que não é tão fácil assim. É claro que se você esperar qualquer tipo de resposta, é uma resposta. Mas o que se espera de uma resposta é que ela sempre seja, ela corresponda à pergunta que foi feita. Que a resposta seja assim, correta de acordo com o questionamento. Então, no primeiro momento você vai dizer, pastor, isso é muito simples, isso eu sei. Tomara que saiba mesmo. Vou sair muito feliz, vou voltar muito feliz para casa, se todos realmente souberem responder assim, de pronto essa pergunta, e saberem responder assim, com muita segurança, essa pergunta que eu vou fazer para vocês nesse momento. Então, no primeiro momento você vai dizer, pergunta simples, tomara que lá no final da minha fala, você tenha plenas condições de responder essa pergunta. A pergunta é a seguinte: quem é Jesus para você? Não é simples? Né? Quem é Jesus para você? Obviamente eu não posso fazer isso aqui, mas se eu fosse abrir, para que os irmãos pudessem dar as suas opiniões, elas seriam as mais plurais possíveis. Cada um aqui diria alguma coisa. E talvez eu não pudesse dizer que nenhuma estivesse errada. Porque a resposta vai surgir a partir da sua relação com Cristo. Ou muito daquilo que você entende do Cristo. Por isso que é de suma importância você prestar muita atenção nessa noite. Muita atenção. Porque alguém pode perguntar isso para você. Você não é cristão? Não é cristão? Um cristão é seguidor de quem? De Cristo, né? Cristão, seguidor de Cristo. Então, não é natural que alguém de outra religião, alguém de outro credo, um dia pergunte a você, quem é esse Jesus, o qual você serve? E você vai ter que ter um mínimo de informações. Você não vai apenas dizer para aquela pessoa assim, não, eu sinto Jesus. Obviamente nós podemos sentir Jesus. Há vários momentos em nossas vidas que nós sentimos Jesus. Não é verdade? Sentimos Jesus. Agora, esse sentir, ele é de acordo com cada um. Eu não sinto de um jeito, você sente de outro. Então nós não podemos simplesmente dizer para alguém, olha, eu sinto Jesus. Isso não seria suficiente. Alguém quando pergunta isso, ele quer que você tenha informações acerca do Cristo. E também não é correto você dizer, não, pastor, para conhecer Jesus, ou para falar acerca de Jesus, eu não preciso estudar nada. Você vai ver nesta noite que essa é uma afirmação completamente equivocada. Nós precisamos estudar e muito para conhecer o Cristo. O próprio Cristo disse como é que nós poderíamos fazer isso. Ele diz, olha, se vocês querem conhecer a mim, estudem o quê? As Sagradas Escrituras, porque elas o quê de mim? Elas testificam de mim. Por isso que é de suma importância um seguidor de Cristo ter muito amor pela sua palavra. Muito amor pela sua palavra. A única forma, irmãos, nós conhecemos a Jesus. Alguém aqui já viu Jesus? Quem já viu Jesus? Graças a Deus, ninguém viu. Realmente. Se você tivesse dito que eu vi, aí eu já ia ficar preocupado. Não estou dizendo aqui de sentir Jesus, de ter fé, é outra coisa. Vê, alguém já viu Jesus pessoalmente? Não, eu também nunca vi. Nunca vi. Certo? Então, a única maneira, e esta maneira foi determinada pelo próprio Deus, a única maneira hoje que nós temos de conhecer o Cristo é estudando a sua palavra. Por isso nós estamos estudando os evangelhos. Os evangelhos são o que nós temos de melhor acerca de Cristo. Né? São relatos daquilo que o Cristo fez durante o seu ministério aqui neste mundo. Então, se você quer conhecer a Jesus, você precisa estudar a sua palavra. Você precisa fazer isso com muita reverência, com muito amor. Outro dia uma pessoa disse assim, pastor, para que estudar grego e hebraico, pastor? Porque no seminário nós estudamos grego e hebraico. Isso não serve para nada, pastor. O que importa é Jesus. Está bom, querida.
Mas como é que a irmã ia saber alguma coisa acerca de Jesus se alguém não tivesse estudado grego e hebraico? A Bíblia de vocês está em que língua? A Bíblia de vocês? Só que ela não foi escrita na língua portuguesa. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Seguindo esta lógica de alguns cristãos em que não precisamos estudar e de que a teologia é algo desnecessário, você não teria nenhuma Bíblia nas suas mãos. Concorda comigo? Como é que você ia falar acerca de Deus? Você sabe ler em hebraico? Você sabe? Alguém aqui sabe ler grego? Então, homens usados por Deus, estudaram, aprenderam, traduziram um dos pilares. Por que a reforma protestante atingiu tantas pessoas? Por quê? Na época, as pessoas não tinham acesso à palavra. Não tinham. Qual foi a coisa que Lutero fez? O primeiro passo, traduziu a Bíblia para o alemão. A Bíblia era em latim, gente. Os sacerdotes celebravam a missa de costas para o povo e em latim. Alguém entendia alguma coisa? Mas alguém, usado por Deus, que estudou latim e estudou alemão, foi usado por Deus para traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem o quê? Entender. Eu vou falar sobre um pouquinho aqui nesta noite, sobre esse Cristo que alguns querem ensinar aí fora, o Cristo dos mistérios, um Cristo que ninguém entende, um Cristo que você não precisa estudá-lo, um Cristo que ele se revela na hora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesta noite. Será que é de fato assim que a Bíblia ensina? Será que isso foi ensinado pelo Cristo? Então, essa pergunta, quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Nós só podemos conhecer Cristo, irmãos, a partir das Sagradas Escrituras. Elas que revelam quem Cristo foi, elas que revelam quem Cristo é, revelam a sua obra e o que a sua obra significa para nós. Cristo fez essa pergunta também aos seus discípulos. Ele perguntou, olha, quem dizem os homens acerca de mim? O que é que eles dizem? Quem eu sou? E os irmãos vão ver aqui e nós vamos tratar dessa problemática a partir desse momento. Está certo? Então, Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, veja, não foram eles, mas o Cristo. Você pode dizer, não, pastor, mas isso é coisa de homem. Não, não é coisa de homem. Foi o Cristo que perguntou, certo? Vamos lá. Perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu o quê? Sou. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, os homens dizem que eu sou o quê? Certo? Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. Eles responderam. Disseram o quê? O primeiro? João Batista. Jesus era João Batista, gente? Ah, mas tinha gente dizendo que Jesus era João Batista. Por que será que alguns afirmavam isso? Tinha que ter uma razão. Concorda comigo? Se alguém dizer, não, Jesus é João Batista, aí de pronto você pode dizer assim, mas que afirmação ilógica. João Batista é João Batista, Jesus é Jesus. Ô, irmãos, tenha calma, viu? Antes de julgar o povo aqui. Os crentes hoje em dia são especialistas em fazer isso aqui. Em atribuir a Jesus algo que não deve ser atribuído. Em dizer que Jesus fará algumas coisas que ele jamais prometeu. Então, essa característica de confundir Jesus com outra pessoa não está restrita ao povo daquela época. Mas prossigamos. João Batista e outros disseram o quê? Elias. Mas outros disseram o quê? Um dos profetas. Daqui a pouco nós vamos ler também o texto correlato de Mateus, porque o exercício que eu tenho feito com os irmãos, né? A gente, às vezes, lemos também Mateus, porque Mateus complementa as informações do texto de Marcos, tá certo? Mas, veja, já nesse texto aqui, uns dizem que Jesus era João Batista, outros disseram que era Elias, e outros disseram que era um do quê? Um dos profetas. Então, os irmãos percebam
de que a pergunta que num primeiro momento parecia ser muito simples, pela resposta era uma pergunta simples? Por que não? Porque as respostas foram o quê? Plurais. Percebe-se claramente aqui que algo precisa ser esclarecido. Irmãos, olhem para mim. Por que algumas igrejas não querem que o povo estude a Bíblia? Por que em algumas igrejas se diz que teologia não serve para nada? É a mesma estratégia dos políticos. Por que os políticos não querem que o povo estude? Por quê? Por quê? Para não saber de certos direitos. A ignorância sempre será um instrumento de manipulação. Quando as pessoas não sabem de nada, qualquer coisa que é dito, eles dizem, aonde nada é dito, qualquer coisa que se diz é maravilhosa. Então não se iluda. Em nossos dias há uma ideia mística, de que estudar a palavra, um pregador que explica o texto ao povo, nós somos classificados como frios, como racionais, como profissionais. Há uma tendência nos evangélicos brasileiros de seguirem pregadores que incitam o mistério, os poderes. Pregadores que dizem que tem algo especial sobre eles. E nós vamos perceber, a partir da fala do Cristo, que a nossa função como pregadores é tão somente explicar para as pessoas quem é quem? Cristo. Minha função aqui como pastor dessa igreja é explicar quem é Jesus para vocês. O que ele fez, o que ele conquistou através do seu ministério. Esta é a minha função aqui como pastor. Certo? Mas os irmãos percebam que a resposta que parecia ser muito simples, não é. João Batista, Elias, um dos profetas. A problemática aqui também se dá, irmãos, porque naquele contexto, a teologia, a esperança dos judeus, dos israelitas, eles esperavam pela manifestação do Messias. Eu já expliquei isso para vocês nos primeiros sermões, na série de exposições em Marcos. Essa era a grande esperança deles. Mas eles tinham também uma visão equivocada do ministério do Messias. Já expliquei isso aqui para vocês. Eles queriam um Messias político, um Messias bélico, um Messias guerreiro, que vinha simplesmente tirar Israel do jugo do Império Romano. Quando eles olham para aquele Cristo, ensinando a orar por aqueles que perseguem, e ensinando a orar pelos seus inimigos. Olha, quem bater na direita, der à esquerda. Quem pedir a capa da duas, quem pedir para não caminhar. Enfim, esse discurso não está de acordo com a sua perspectiva de Messias. Nós vamos perceber, a partir da leitura do texto, de que a resposta está muito baseada na informação, ou na impressão, ou na expectativa que eles tinham acerca do Messias. Se nós fizermos essas perguntas às pessoas aqui hoje, aí fora, as respostas serão as mais variadas possíveis. Meu irmão, quem é Jesus para você? Alguém pode dizer, Jesus, ele cura enfermidade. Você perguntar a outra pessoa, quem é Jesus para você? Aí essa pessoa vai dizer, Jesus é quem paga minhas contas. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que restaurou o meu casamento. Ô pastor, o senhor não acredita que Cristo faça essas coisas? Acredito. Mas o ministério do Cristo está muito acima dessas coisas. Muito acima. Muito acima. Cristo é muito mais do que isso. Infelizmente, a percepção que as pessoas têm de Cristo, na maioria das vezes estará alicerçada sobre o seu nível de informação e pela sua necessidade. Eu tenho uma informação acerca dele e tenho uma necessidade. Então Cristo vai ser para mim aquilo que eu preciso. E Cristo é muito mais do que as minhas necessidades. Cristo é muito mais do que aquilo que eu sei acerca dele. Certo? Mas prossigamos na leitura. A resposta não foi a contento. Tanto que Jesus prossegue e diz, verso 29, e ele lhes disse, mas vós,
quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, né? Sempre tomando a frente, né? Sempre sendo mais impossível. Um Alexandre da vida, né? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o quê? O Cristo. Aí você está falando, pastor, a resposta de Pedro não acrescentou em nada. Isso, ele apenas disse que Jesus era o Cristo. Vamos falar um pouquinho nesta noite também de maneira muito breve. O que é que Pedro queria dizer com isso aqui? Mas para que os irmãos entendam, para que a Bíblia explique-se a si mesma, eu peço aos meus queridos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 16, que é o mesmo fato, é a mesma história, só que agora narrada por Mateus, tá certo? Mateus 16, a partir do verso 13. Mesmo fato, a mesma narrativa, com mais detalhes. Vamos lá? Todos acharam? Muito bem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o quê? O filho do... Aqui também, olha para mim, gente, nós estamos diante de um título messiânico. Como é que eu sei disso? Eu estudei. Como, pastor? Anos dentro de um seminário interno. Para quê, pastor? Para poder explicar para vocês. Estão entendendo? Não adianta. Vou pregar o que hoje, Jesus? Não sei. Lá na hora eu abro a Bíblia e tu diz o que tu quiseres. Os irmãos acham que isso é correto? Há quem defenda isso. Não! Porque na hora, pastor, a Bíblia diz que o Espírito Santo usa quem ele quer. Será que o texto afirma justamente isso? Por que eu sei explicar a vocês que o título aqui, o Filho do Homem, é um título messiânico? Por quê? Porque eu estudei. Porque fui atrás de comentaristas, de homens que dedicaram a sua vida a estudar a palavra. Os irmãos estão me entendendo? Não é que em mim haja uma sabedoria que não há em um dos outros. Não é que eu seja mais inteligente que o outro. Não. Muito pelo contrário. Deus me chamou para ser o quê? Eu sou o quê, irmãos? Pastor. Pastor essencialmente vive de falar o quê? Acerca do quê? Palavra de Deus. Olha para mim. Vou fazer uma pergunta a vocês. Uma pergunta. Olha para mim. Você está com problema no coração. Vamos lá? Olha para mim. Está com problema no coração. Você sentiu aí uma dor no coração? Você tem que procurar quem? Quem? Cardiologista. Não serve um clínico geral, não? Não serve, né? Tem que ser o quê? Cardiologista. Você entra no consultório do cardiologista. Entra lá. Aí você diz: doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma dor no coração. Aí ele olha para você e diz: olha, eu sou cardiologista, mas não estudei. Não estudei. Eu não entendo nada de cardiologia, nada. Estou aqui, tem esse nome, mas vamos fazer o seguinte: eu não sou cardiologista, não estudei para isso, mas eu estou com toda a boa vontade do mundo de dizer algo que ajude você. Eu vou dizer algo, eu vou ficar torcendo para que dê certo. O que é que você faria numa hora dessa? Você continuaria na consulta? Por que não? Você ia para onde? Para outro, né? Para outro. Por quê? Mas ele está com boa vontade. Ele, inclusive, na hora vai dizer: não, eu vou orar por você. Vamos torcer para que Deus faça tudo que der certo. Você vai ficar lá? Por que não? Ele não estudou para aquilo. Ele não estudou para aquilo. Interessante, né? Que quando tratamos de pregadores da palavra, o povo quer dizer que não precisa. Ué, não é a minha vocação? Deus não me chamou para pregar a palavra? Eu tenho que me preparar ou não para fazer isso, gente? Claro, meus irmãos. Eu tenho que estudar a fundo. A minha vida tem que ser voltada para isto. Porque senão, eu vou acabar ensinando às pessoas um Cristo que não é o Cristo das Sagradas Escrituras. Eu vou passando para as pessoas uma visão totalmente deturpada de quem é Cristo. Se eu não conheço Ele,
Se eu não sei explicá-lo, como é que outras pessoas vão poder entender algo acerca dele a partir da minha fala? Como? Não vão. Verso 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros, nesse texto já acrescentaram outro aqui. Quem? Jeremias. Veja a confusão na cabeça do povo. Quem era Jesus? Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E outros, um dos profetas. Jesus prossegue e diz, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a reflexão que eu quero que os irmãos pensem comigo nesta noite. Se alguém perguntasse para você agora, meu irmão, quem é Cristo para você? Certo? Mas vamos lá. Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, tu és o quê? O Cristo. E acrescenta, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Lido os dois textos, e tenho certeza que os irmãos entenderam a problemática aqui levantada, eu farei apontamentos muito rápidos. Os irmãos já me conhecem, não vou estourar o horário de forma alguma. Serão apontamentos muito rápidos para que possamos ter uma compreensão melhor da importância de respondermos de maneira correta esta pergunta. Está certo? Então veja. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque não havia o entendimento correto de quem era Jesus. Por que Jesus fez essa pergunta, irmãos? Porque não havia o entendimento correto de quem é Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, sem nenhum tipo de crítica. Talvez você que não está acostumado comigo ainda pode dizer, mas o pastor é muito crítico, o pastor é muito incisivo. Não, eu quero apenas que os irmãos, eu quero gerar reflexão nos irmãos. Esse é o meu desejo. Naquele momento não havia o entendimento correto de quem era o Cristo. Os irmãos acham que hoje as pessoas têm o entendimento correto de quem é Jesus? Não é verdade? Basta ligar a televisão, gente. Ligue sua televisão. O que estão fazendo com o nome do Cristo? O que estão fazendo com o nome dele? Homens que falam em nome dele, mas que apresentam um Cristo totalmente deturpado, um Cristo distante do Cristo das Escrituras. Por isso que, assim como a pergunta de Cristo foi importante para explicar àqueles discípulos quem de fato ele era, esta pergunta também hoje é de suma importância. Quem é Cristo para você? E esta igreja, para que essa igreja existe? Qual é a função dessa igreja? Explicar para as pessoas quem é? Esta é a função dessa igreja, gente. Esta é a função dessa igreja. Os nossos cultos precisam estar voltados para isso. As nossas músicas precisam explicar quem Cristo é. As leituras bíblicas precisam explicar quem Cristo é. As nossas orações são feitas em nome de quem? Do Cristo. Daqui a pouco iremos celebrar a ceia, porque quem nos ordenou? Cristo. Então é de suma importância entendermos quem Cristo é de fato, né? Se ele lhe fizer essa pergunta, qual seria a sua resposta nessa noite? Qual seria? Para uma resposta correta, é necessário informação correta. Concorda comigo? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente faz o quê? Pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese, né? Tem gente que crente, então tem essa mania. Não sei de onde aprenderam isso. Não estudam, não leem, aí a menina Deus dá para o Senhor, revela. Não vai revelar nada.
Deus não tem nenhum compromisso com quem é preguiçoso. Será que é justo alguém que frequenta a igreja que não estudou nada e uma pessoa que não frequenta a igreja, mas estudou, leu os livros, participou de cursos preparatórios, se levou a sério? Os irmãos acham que naquela hora, Senhor, que o anjo pegue na minha mão naquele momento. Viu? É o anjo do Enem, só pode. E os crentes acreditam nesse tipo de bobagem. Tem crente que acredita. E que na hora da prova um anjo. Já pensou, gente? A obra de Deus é algo sério, gente. Não é para estar brincando. Deus não é Deus de maracutaia. Né? Uma dessas igrejas, entre aspas, né, aí da televisão, um rapaz contando um testemunho, né? Aqui não é testemunho, é testemunho. Que tinha um débito muito grande no banco, foi lá nessa determinada igreja, entre aspas, pegou o lenço lá, o lenço não sei do que, e foi no caixa eletrônico do banco. Já é muita mentira e o povo acredita. É muita mentira e o povo acredita. Pegou o pano, foi lá, passou no caixa eletrônico e o débito foi cancelado. Então na cabeça dele foi um anjo hacker. Um anjo hacker, né? Que invade lá o sistema do banco. Meu Deus do céu. Então veja, para ter uma visão correta de quem é Cristo, eu preciso ter informação correta. Se eu quero responder uma pergunta a contento, eu preciso buscar informações acerca disso. Então, se os meus irmãos levam a sério e devem levar, porque disso depende a tua salvação, ué, pastor, aí a coisa está ficando séria. A fé num Cristo qualquer não garante a salvação de ninguém. A fé, ela só é salvífica quando você deposita a sua fé no Cristo verdadeiro. Tudo isso que nós lemos aqui nesta noite, o que nós cantamos, só se aplica àqueles que creem no Cristo das Escrituras. Não basta apenas falar algo em nome dele. Não basta dizer apenas que gosta dele. Mateus 7, 20, a partir do 22, Jesus disse, olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muita coisa. Jesus disse, vai dizer, olha, apartai-vos de mim. Vós que praticais o quê? Isso é importante, meus queridos. Para que eu possa ter a fé no Cristo correto, eu preciso também ter as informações corretas acerca dele. Por isso que o culto é uma aprendizagem. Por isso o que é que você tem que cobrar do pastor da sua igreja? Você tem que estar numa igreja onde a palavra de Deus é o quê? Explicada. Mas as igrejas evangélicas brasileiras têm caminhado na contramão disso. Algumas igrejas nem pregação mais têm. Os púlpitos estão sendo tirados. Muitas igrejas, os púlpitos foram tirados. Coloca-se lá uma bateria, coloca-se lá qualquer coisa, porque as pessoas já não têm interesse mais em ouvir pregações. Os cultos são apenas festas. Oba-oba, pula-pula. E nada é dito acerca do Cristo. Nada é explicado acerca do Cristo. As pessoas vão e voltam para suas casas sem receber nenhum tipo de informação acerca de quem Jesus é. Então, para que eu possa responder de maneira correta, eu preciso de informações corretas. Qual é o parâmetro para você estar numa igreja? Numa igreja onde Cristo seja pregado de maneira correta. Se o pastor é feio, se é bonito, se é legal, se é isso. Não é isso, essas bobagens. Até porque se fosse pelo pastor bonito, vocês iam embora, né? Eu sei disso. Né? Então veja. Para uma resposta correta, é necessário informações corretas. Deixa eu dizer algo mais sério agora. Não basta somente informação correta. É necessário também a iluminação de quem? Do Espírito Santo. No texto que nós lemos nesta noite, nós vemos Jesus afirmando isso. Ele disse a Pedro, olha Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso. Aí ele disse que quem foi que revelou? Mas vocês já esqueceram. O Pai, né? Mas não, o teu Pai que está nos céus. Então veja,
É necessário a informação correta, mas essa informação correta precisa ser iluminada por quem? Pelo Pai. Isso, povo inteligente. Para uma resposta correta é necessário informações corretas e uma ação iluminadora do Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, o que eu vou dizer é muito duro, mas é verdade. O que eu vou dizer agora é muito duro, mas é verdade. Existem milhões e milhões de pessoas seguindo falsos cristos. Mas por que, pastor, que essas pessoas estão seguindo falsos cristos? Porque receberam informações incorretas acerca de quem Cristo é. Conversava com uma família essa semana, né? Uma família essa semana, e sobre essa questão do que a igreja deve ser na vida das pessoas, falando sobre a prática, né, de alguns grupos aqui no Brasil. Alguém que entende quem Cristo é, gente, alguém que entende quem Cristo é, jamais se submeteria a passar num corredor de sal. Jamais. Jamais. Quem entende o que Cristo fez, o que a obra dele significa, o que ele conquistou, a bênção que ele traz sobre a vida de quem ele habita, uma pessoa que entende isso jamais se submeteria a dentro de um lugar que se diz igreja evangélica passar por um corredor de sal. Porque ele diria de pronto, opa, o meu Cristo nada tem a ver com isso. A obra do Cristo está muito acima desse tipo de deturpação. Quem conhece a obra do Cristo, quem conhece o verdadeiro Cristo, jamais, eu conversava essa semana, jamais vai dar uma oferta na igreja por medo daquilo que o inimigo pode fazer. Nós não ofertamos na igreja por medo do inimigo, nós ofertamos na igreja por gratidão daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu dizia isso à família. Mas o que é que esses falsos pregadores que pregam um falso Cristo ensinam às pessoas? Olha, você precisa trazer, se você não trouxer, o inimigo vai amaldiçoar a tua casa, vai amaldiçoar a tua família, vai amaldiçoar a tua empresa. Olha, o inimigo vai comer as tuas finanças. É assim ou não é assim que faz aí fora? E as pessoas, por medo dessa falsa pregação, desse falso evangelho, desse falso Cristo que está sendo apresentado a elas, às vezes dão até o que não tem. Eu li essa semana muito feliz, né? Quase deu um glória. Olha como sou muito de dar glória, né? Pô, deu o pastor frio, né? Mas tudo bem. Mas quase deu um glória quando eu vinha lá na rua e lendo a notícia de que uma igreja em São Paulo, né? Uma igreja em São Paulo, a Universal do Reino de Deus, vamos lá. Ela está sendo condenada, está perdendo vários processos e tomara que perca muitos de pessoas que, no momento de fragilidade, né, venderam casas, venderam os bens e deram à igreja. E há várias causas dessas pessoas entrando na justiça e recuperando os seus bens. E que Deus use a justiça brasileira para punir esses bandidos. Punir esses mercenários, punir esses falsos profetas que pregam um falso Cristo. Eu dizia essa semana a essa família que visitava, Deus não exige nada de nós, meus irmãos, para que Ele derrame sua graça sobre as nossas vidas. Também percebo que algumas pessoas não entendem isso, né? Aqui na nossa igreja mesmo não entendem. Já que o pastor não cobra, o pastor não fala que o inimigo vai tomar conta das contas, né? O pastor não fala nada disso, então não vou ajudar, não vou ofertar. Não entenda assim, meu irmão. Não entenda assim. Muito pelo contrário. Ajude a sua igreja que tem pregado um evangelho sério. Trate essa igreja com amor, com carinho. Quantas pessoas aí fora que são iludidas, são enganadas,
E você tem o privilégio de estar numa igreja que se preocupa verdadeiramente com você e com a sua família, que não está preocupada com o que você tem, mas com aquilo que você é. Então, informações incorretas farão as pessoas crerem num falso Cristo. E um falso Cristo, sabe o que ele pode fazer com as pessoas? Olha para mim. Condená-las ao inferno. Mas, pastor, é muito duro o que o senhor está dizendo, mas é. Falsa informação, crença no falso Cristo. Não há salvação, não há regeneração, não há transformação, não há santificação. São pessoas que estão sendo guiadas por pessoas que também estão condenadas. E o fim de tudo isso nada mais é do que condenação. Condenação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Por que é que Pedro conseguiu dar a resposta correta? Por quê? E eu quero colocar duas coisas aqui, duas coisas. Primeiro, Pedro foi discipulado por quem? Por quem? Por Cristo, muito bem. Pedro foi discipulado pelo próprio Cristo. Então Pedro recebeu informações o quê? Corretas. Mas além de ter recebido informações corretas, o texto diz que houve o que sobre a mente de Pedro? Uma revelação o quê? Do Pai. Graças a Deus, irmãos, eu posso dizer isso para vocês com muita gratidão a Deus no meu coração. Muita gratidão. Vocês estão em uma igreja, e quando eu digo uma igreja, irmãos, olha, os irmãos sabem do meu respeito pelos irmãos da Igreja Batista, os irmãos da Assembleia de Deus, os presbiterianos, né? os assembleanos, enfim. Somos congregacionais e os irmãos sabem por que somos congregacionais. Quando eu digo nossa igreja, estou referindo à nossa pequena comunidade aqui. Sou muito grato a Deus, meus irmãos. Porque aqui vocês estão recebendo informações corretas acerca de quem é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui adulterando a palavra. Talvez o nosso culto não seja um culto tão atraente como aí fora. Talvez o nosso culto aqui não seja um culto tão animado como é aí nas igrejas aí fora. O nosso espaço não é tão atrativo como muitos espaços que nós temos aqui em nossa cidade. A única coisa que essa igreja tem para oferecer para você é o que eu tenho procurado fazer com todas as forças da minha alma. Pregar Jesus da maneira mais correta possível. Sem adulterar a sua palavra. De maneira simples, clara e objetiva. Dizer a vocês, Cristo é este aqui. É este Cristo que vocês precisam crer. Porque eu tenho a esperança de que, trazendo a informação correta e com a iluminação do Santo Espírito do Senhor, Deus vai produzir aqui verdadeiros crentes. Amém. Essa é a minha intenção como pastor. Não adianta fazer aqui um pula-pula, não adianta aqui trazer novidades, não adianta estar oferecendo às pessoas o que elas querem ouvir, porque isso não vai gerar um arrependimento verdadeiro, não vai gerar nelas uma fé verdadeira, porque o Cristo verdadeiro não estará sendo pregado. O Cristo verdadeiro vai exigir de nós, para que o sigamos, mudança de comportamento. O Cristo verdadeiro vai exigir de nós atitudes que estejam de acordo com a sua palavra, para que só então possamos segui-lo. Um homem muito rico procurou Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a salvação? Jesus disse, guarda os mandamentos. E ele disse, eu guardo tudo desde criança. Hein? Rico e extremamente o quê? Religioso. Nas igrejas evangélicas hoje, pouquíssimo tempo, eles colocariam ali aqui na frente. Religioso e rico. Jesus olha para aquele homem e diz, falta uma coisa aí. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois tu pode me seguir. Né? O
texto diz que ele foi lá, vendeu tudo que tinha e voltou muito alegre para seguir Jesus. Isso aí? É isso? O texto diz o quê? Ele ficou triste. As pessoas hoje acham que devem vir para as igrejas para ficarem alegres. Que culto é festa. Que culto é oba-oba. Obviamente, meus irmãos, haverão cultos em que nós vamos nos alegrar. E claro, e todos os cultos devem ser motivo de alegria quando você ouve uma pregação, quando você lê um texto dizendo que os teus pecados foram perdoados, e já deve ser motivo de muita alegria no teu coração. Mas também, meus irmãos, esse quando é bom também surgirem lágrimas de arrependimento, lágrimas por consciência de pecado. É necessário esse tipo de coisa também. Não basta o desejo correto, sem iluminação. Não basta apenas ter um desejo. Não, eu quero, pastor, eu quero. Eu quero, eu desejo, eu estou sentindo. Não basta. Tem que ter iluminação do Espírito Santo do Senhor. Também não basta informação correta sem revelação divina. Na época do próprio Cristo, ele relacionou-se com um grupo que tinha muitas informações, mas essas informações nunca transformaram os seus corações. Eles eram apenas religiosos. Quem eram eles? Os fariseus. Não basta também queremos apenas passar informações corretas. A informação precisa também ser utilizada, potencializada pelo Espírito Santo. Senão também não vai adiantar de nada. Informações incorretas irão gerar respostas equivocadas. Informações incorretas irão gerar respostas o quê? Equivocadas. Se as informações que você recebeu acerca de quem é Cristo não foram verdadeiras, por mais duro seja que isso que eu vou lhe dizer, mas eu vou lhe dizer, você pode estar seguindo um falso Cristo. Um Cristo que não está de acordo com as Escrituras. O Cristo das Escrituras é este que foi afirmado pelo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é importante nós entendermos isso aqui. A confissão de Pedro, eu estou indo para a parte final da minha fala. A confissão de Pedro é o padrão para todo cristão verdadeiro. Estou indo para o final da minha fala, tá certo? A confissão de Pedro é o padrão para todo cristão verdadeiro. Quando alguém perguntar para você, meu irmão, quem é Cristo? Você precisa dizer, quem é Jesus? Você tem que dizer, Jesus é o Cristo. O que quer dizer isto, pastor? Os profetas do Antigo Testamento falaram que ele viria. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para ele. Todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para o Cristo. Por isso, e isto que essas igrejas estão fazendo aí, campanha do sacrifício não sei o quê, campanha do sacrifício não sei o que lá, corrente não sei o quê, são aberrações que diminuem a importância do que Cristo fez. Como eu dizia aqui na terça-feira, no culto de oração, o sacrifício de Cristo é único, perfeito e eterno. Único, perfeito e eterno. Mas por que fazem isso? Porque não entendem quem é Cristo. Os profetas do Antigo Testamento diziam, nascerá um que morrerá pelo seu povo, nascerá um que será o libertador do seu povo, nascerá um que será rei sobre o seu povo. Quando Pedro afirma isso aqui, ele está confirmando que Cristo era a manifestação do Messias profetizado do Antigo Testamento. Os discípulos estavam diante dele. Os discípulos viram ele subir. Quando ele estava subindo, os anjos disseram que um dia ele o quê? Voltaria.
Qual deve ser a única razão de você estar numa igreja? Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele é o Cristo, pastor. Ele é o Cristo que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento, aquele que morreria pelos pecados do seu povo, e a morte dele, pastor, me trouxe salvação. Pastor, eu estava condenado ao inferno, o meu destino era condenação eterna, mas Cristo morreu por mim, pastor, e hoje eu tenho certeza da minha salvação. Evangelho é isto, queridos. Cristo de Deus morrendo pelo seu povo. A confissão de Pedro, ela é tão importante que Cristo diz a ela, veja o que Cristo diz acerca dela. Estou indo para o final. Não desista de mim. Veja lá no texto de Mateus 16, olha rapidinho. Verso 17. No verso 16 diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse o que, irmãos? Feliz, olha para mim, igreja. Feliz de um cristão quando ele descobre o Cristo verdadeiro, porque ele se torna invencível. Ele não está mais debaixo do jugo desses falsos profetas, desses falsos pregadores. Ele não será mais enganado com a falsa pregação. Ele não será mais atraído por esses falsos cristos, porque ele vai conhecer o verdadeiro Cristo. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado és tu, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja que algo interessante. Pedro tem a informação correta, mas a ação iluminadora do Espírito Santo sobre ele produz nele uma concepção correta de quem é o Cristo. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Encerro fazendo 3 aplicações rápidas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que ele não é apenas um resolvedor de problemas? Quem é Jesus para você? Tomara que você não diga: não sei, pastor, ainda quem é ele. Não sei. Ou terceira possibilidade, que é aquela que eu espero nesta noite fique assim muito gravada no teu coração, na tua mente. Quem é Jesus para você, meu irmão? E você poder dizer assim, com toda a alegria do teu coração, com toda a força da tua alma: pastor, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu para trazer salvação e perdão pelos meus pecados. Siga o Cristo, meu irmão. Siga o Cristo. Faça dele o bem mais precioso da tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém?